Olá, o seu programa sobre o agronegócio catarinense já está no ar. Os principais assuntos para você do campo e da cidade a partir de agora aqui no ND Agro. Olha só o que a gente preparou para essa edição. No Oeste, nossa equipe foi conhecer um produtor de porongo. O fruto é muito usado na fabricação das tradicionais cuias de chimarrão. Vamos ver também uma tecnologia de secagem de grãos desenvolvida no Rio Grande do Sul está ganhando espaço na agricultura catarinense. O ND Agro foi conhecer a única empresa exportadora de carne de pato do país e que fica aqui no estado. Santa Catarina proíbe o uso específico de agrotóxico utilizado nas lavouras de soja e cana-de-açúcar. E mais, no sul do estado, um agricultor migrou do fumo para a banana. Ele adotou várias técnicas do plantio direto e hoje se tornou um modelo de produção. Tudo isso e muito mais agora no ND Agro, que já está no ar. Considerada uma proteína nobre, a carne de pato ganha cada vez mais espaço no mercado. Hoje vamos conhecer a única empresa exportadora do produto aqui no Brasil, que fica em Santa Catarina, no Vale do Itajaí. Está em fase de ampliação dos negócios. Os patos no aviário do seu reno estão com 4 e 7 dias. São as primeiras etapas da produção. Água e ração estão disponíveis sempre para os animais, através de um sistema automático. A temperatura também precisa ser controlada constantemente. E nós temos o aquecedor, as fornalhas para aquecer o pato com 29 graus nos primeiros dias e depois vai adequadamente cada dia diminuindo a temperatura dos patinhos para aquecimento. Eles têm as unhas cortadas para evitar arranhões. Um padrão de qualidade que reno precisa seguir. Cada dia a gente tem que estar 24 horas por dia atento, verificar se tem alguma mortalidade ou se está funcionando direitinho, né? Reno é um dos produtores de pato do Vale do Itajaí. Ele atua em parceria com um frigorífico em Indaial. Além do patinho, a gente fornece a ração, toda a parte de assistência técnica, certo? E eles, a mão de obra, o cuidado, o manejo das aves nesses galpões. A empresa é a única exportadora brasileira de carne de pato, agora com o selo Brazilian Duck. O selo foi criado para fortalecer a exportação da carne de pato produzida no país. A expectativa é que esse selo triplique a exportação, principalmente para países da União Europeia, da China e do Canadá. Hoje são mais ou menos 4.500 toneladas ano, então estamos falando aí perto de 15 mil toneladas ano de carne de pato. Essa tonelagem, esse volume, a gente espera a cabo aí de até uns 5 anos. O frigorífico distribui carne de pato para a Ásia, Chile e África do Sul. A empresa é líder de mercado no Oriente Médio. Nós contamos aí com uma vasta lista de países, né? E num total aí em torno de 20 países que a gente exporta frequentemente. E a cidade de Arvoredo, bem do ladinho de Chapecó, tem investido no turismo rural. E dentro deste projeto nós vamos conhecer agora uma produtora de porongo. A cultura é a escolha de muitos agricultores familiares. O fruto é muito usado na fabricação das tradicionais cuias de chimarrão. É aqui na Lomba Grande, interior de Arvoredo, que a gente vai entender um pouco mais sobre a produção do porongo. E logo na chegada encontramos a Sueli plantando sementes desta espécie desconhecida de muita gente. O plantio acontece sempre no mês de setembro, durante a lua minguante. Aqui está a colheita deste ano de 2021. Ao lado, a Sueli coloca as sementes ao sol para que elas possam secar. As melhores serão plantadas e aí o porongo será colhido no inverno do ano que vem. A secagem do porongo ocorre durante 15 dias longe do sol, pois pode rachar e estragar o fruto. É aqui neste espaço que o porongo começa a tomar forma de cuia. Com o porongo em mãos, o primeiro passo é a lavagem e o polimento. Em seguida, o processo de polimento é do lado de fora, o que dá o brilho. Eu comecei há mais de 8 anos
Eu trabalhava com meu ex-marido, né? Eu vinha do meu serviço. E nas minhas horas vagas eu trabalhava, fazia as cuias. Isso foi me dando muito prazer em fazer isso, que até hoje eu estou nessa atividade. Ela recebeu encomendas de cuias para empresas que presenteiam clientes e funcionários com a chegada do fim do ano. Como a Sueli é a única artesã de cuias da região, aproveita e dali tira o sustento. Os planos para o futuro da empresa estão bem definidos. Eu pretendo me especializar cada vez mais, né? Porque tem muitos modelos de cuia que eu ainda não fiz e eu pretendo adquirir esses materiais para mim estar fazendo aqui. A Sueli faz parte de um projeto chamado Rota das Delícias de Arvoredo. São 9 produtores que se juntam para comercializar produtos feitos em cada propriedade. São nove famílias do meio rural. Cada família tem uma particularidade, né? Algum atrativo. No caso aqui a Sueli é a produção de cuias, produção do porungo. É uma atividade diferente para a nossa região. A gente tem percebido que bastante gente vem visitar a Rota para conhecer essa atividade, esse trabalho dela. O turismo me ajuda porque as pessoas vêm e conhecem a história, né? A minha história. Não é só uma cuia de chimarrão, é a minha história. E acabam levando conhecimento, né? Eu mostro como se faz a cuia, então bastante pessoas tomam chimarrão, mas não sabem como é feita a cuia, né? Então aqui eu mostro como ela é feita. A gente faz agora nosso primeiro intervalo. Na volta, você vai conhecer uma tecnologia de secagem de grãos que vem ganhando espaço na agricultura familiar catarinense. Os detalhes já já. Estamos de volta com o nosso ND Agro. E você, já ouviu falar nos silos secadores? É uma tecnologia de secagem de grãos desenvolvida no Rio Grande do Sul há cerca de 10 anos e que está ganhando espaço na agricultura catarinense. Inclusive, é considerada ideal para a agricultura familiar. Olha que interessante. A agricultura familiar conta com mais uma ajuda para o armazenamento e o principal, a qualidade dos grãos. É o silo secador, essa espécie de tonel gigante que pode comportar de 100 a 2.500 sacos de 60 quilos de grãos. Uma vez que colhe o produto, ele precisa ser beneficiado, né? Ou seja, seco, limpo e armazenado. E o silo secador ele serve exatamente para isso, para você armazenar e secar o seu grão dentro dessa estrutura. Essa prática foi desenvolvida há aproximadamente 10 anos pela Emater, no Rio Grande do Sul, e está ganhando a agricultura familiar do sul catarinense. Segundo os pesquisadores da Epagre, o custo-benefício é vantajoso. E o melhor, por ter uma ventilação natural, o uso do silo secador aumenta a qualidade dos grãos. A grande vantagem desse sistema é que o produtor tem um baixo custo de secagem, né? O baixo custo de mão de obra na operação, e os descontos, né, relacionados ao setor que recebe o grão, né? Tem muito desconto em relação à umidade, o próprio custo da secagem, quando você manda para uma empresa privada, ele é mais caro. Os extensionistas rurais da Epagre demonstraram que para armazenar, transportar e beneficiar um saco de milho fora da propriedade rural, o custo médio sairia entre R$ 6 e R$ 12. Fazendo esse mesmo serviço dentro da propriedade, utilizando o silo secador, esse mesmo custo sairia por R$ 2,15 por saco de 60 quilos. Hoje foi dia de demonstrar os silos secadores a alguns agricultores da região de Araranguá. O Luiz gostou do que viu. Ele é produtor na cidade de Sombrio, no extremo sul do estado. Esse aqui vai me dar uma economia mais de 50%, porque eu não uso lenha. Uso só energia e ainda sai mais barato. O equipamento promete um retorno breve aos produtores rurais. E os agricultores interessados podem procurar a Epagre, que disponibiliza todas as informações úteis para se ter a tecnologia nas propriedades. Existem linhas de financiamento com juros subsidiados pelo governo, que o agricultor pode acessar, né, com prazo de pagamento de até 10 anos. Essa estrutura ela se paga e começa a dar retorno, começa a dar lucro para o produtor em cerca de 4 a 5 anos, né, e é uma estrutura que tem uma vida útil aí de pelo menos 15 anos.
E Santa Catarina tem se tornado o primeiro estado brasileiro a proibir um tipo específico de agrotóxico que é usado nas lavouras de soja e também de cana-de-açúcar. O motivo é que o inseticida ele é apontado como a causa das mortes de milhões de abelhas. Elas trabalham sem parar e produzem muito mais do que mel. Santa Catarina hoje, grande parte da fruticultura, ela se desenvolve graças à polinização da abelha. Por isso, o recorde de envenenamento registrado em 2019 é tão assustador. Em um único mês, mais de 50 milhões de abelhas morreram no interior de Santa Catarina. Fiquei muito preocupado, porque eu em apiar 30 colmeias, eu acabei ficando com 7 colmeias só. As suspeitas recaíram sobre o inseticida fipronil, que tem um efeito prolongado e devastador, mesmo quando aplicado longe das colmeias. É que as abelhas voam num raio de 5 quilômetros para fazer a polinização das flores. A abelha, visitando as flores, acaba coletando o néctar e se contaminando com esse produto e traz resíduos desse produto para dentro da colmeia. Técnicos da Companhia de Desenvolvimento Agrícola do Estado analisaram dezenas de amostras e confirmaram a presença de fipronil nas colmeias afetadas. O agrotóxico costuma ser usado para combater pragas nas plantações de soja, algodão e cana-de-açúcar. Mas agora, 2 anos e 8 meses depois da contaminação, uma portaria do órgão proibiu a aplicação do produto nas lavouras de Santa Catarina. Existem alternativas técnicas que não o uso do fipronil. E isso a gente conversou com todo o setor cooperativista, com o setor produtivo, né? E eles demonstraram que não tem essa dependência desse produto para o controle dessa praga. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação, 85% das espécies de plantas com flores e 70% da agricultura dependem das abelhas como polinizadoras para se reproduzirem. Proteger esses insetos pode garantir a manutenção da biodiversidade vegetal na terra e a produção de frutas e sementes. Na verdade, eu diria que o mel é quase um subproduto do trabalho da abelha, né? O principal benefício econômico que a abelha traz é na polinização. A gente vai para mais um intervalinho. Na volta, você vai conhecer a história de um projeto que deu muito certo por aqui. Um agricultor migrou do fumo para a banana e hoje tem um modelo referência de produção. Os detalhes na volta do intervalo. Estamos de volta e apesar de ter registrado volumes de chuva altos aí nas últimas semanas, mais de 80 cidades aqui do nosso estado seguem em situação de emergência por conta da estiagem. Investimentos do governo buscam amenizar o quadro que afeta principalmente a nossa produção agrícola. Desde maio de 2019, grande parte do estado registra volumes abaixo do esperado. O Boletim da Defesa Civil mostra que o Oeste e o Meio-Oeste são as regiões mais impactadas. Tem 4 cidades na cor vermelha, em situação crítica. No estado, são 7 nessa classificação. 87 cidades em Santa Catarina estão com decreto de situação de emergência ativos. Dessas 87 cidades, 60 municípios solicitaram apoio complementar da Defesa Civil em relação à estiagem. As previsões indicam que os efeitos da estiagem vão continuar até o final do ano. Também se mantém as perspectivas de que os níveis dos rios não retornem à média histórica até o início de 2022. Um alerta, já que o verão, a estação mais quente do ano, ainda nem começou. No campo, os efeitos climáticos impactaram na safra do milho do ano passado, que teve uma quebra de 30%. Isso elevou o custo de produção das agroindústrias de aves e suínos. A estiagem, depois da estiagem veio a cigarrinha e para complementar ainda todo esse momento difícil veio aquelas geadas, um inverno super rigoroso que nós só vamos resolver definitivamente essa situação de estiagem quando nós tivermos uma infraestrutura capaz de suportar estiagens aí de 4, 5, 6 meses, como tem ocorrido no passado. O governo do estado pretende investir nos próximos 3 anos
300 milhões de reais em programas para ampliar a infraestrutura hídrica, o armazenamento de água e a preservação de mananciais em propriedades rurais. Para esse ano, então, a gente tem uma meta de investir até dezembro 100 milhões de reais e nós já estamos com mais de 2.500 projetos feitos, realizados, né, pela IPAGRE, e a gente já está somando aí mais de 66 milhões de reais em investimentos em estruturas de reservação, como cisternas, proteção de nascente, conservação do solo, sistemas de irrigação que são mais eficientes no uso de água, enfim, toda essa condição para prover essa segurança hídrica nos próximos anos aos nossos agricultores. E a gente continua acompanhando de perto a situação hídrica aqui do nosso estado. E no sul catarinense, um agricultor migrou do fumo para a banana. O Clóvis, que é agricultor, adotou aí várias técnicas do plantio direto nas suas lavouras. Uma mudança e que teve o acompanhamento de perto dos profissionais da IPAGRE. Hoje é um modelo de produção. Olha que interessante. Hoje vamos contar a história do agricultor Clóvis e da extensionista Mirielle, do município de Sombrio, no sul catarinense. Uma dupla que deu muito certo. Aquela parceria de sucesso, quando o assunto é produção agrícola. Ele, que plantava fumo, queria mudar de cultura. Ela, recém-chegada no município, queria colocar em prática seu conhecimento como engenheira agrônoma especializada em bananicultura. Desse encontro saiu uma unidade demonstrativa para cultivo de banana, que hoje é modelo de produção e uma referência em Santa Catarina. Até o ano de 2015, a família do seu Clóvis trabalhava com fumicultura. A partir disso, começou a migrar para a bananicultura, seguindo uma tendência aqui no município de Sombrio, no sul catarinense, que apresenta forte redução na área de fumo e crescimento no plantio de frutíferas como banana e maracujá. E para essa mudança importante entra a IPAGRE, com capacitação e assistência técnica que garantem a qualidade e a produtividade dessas novas lavouras. Em 2015, como nossas terras aqui também veio essa variedade de banana aqui, que dava nessas terras mais embaixo, assim, antigamente era só morro, né? E comecemos devagarzinho e fomos vendo que dava resultado também para a gente sobreviver melhorzinho, menos trabalho. E fomos aumentando. E meu rapaz também já estava um jovem, também queria continuar na roça, mas não queria ficar no fumo, né? Eu sempre tive vontade de fazer faculdade, ter um serviço mais fácil, mas quando terminei o terceiro ano, o pai estava resolvendo terminar com o fumo, né, parar com o fumo, e tinha essa cultura nova. Eu, por ser mais novo, tinha ideias novas também, então decidi seguir junto com o pai, assim, para ver, né, a cultura. Eu acho que valeu porque o serviço é menor, a gente... Não vou dizer que não dê trabalho também, mas dá, mas a preocupação é menor. Eu achei bem melhor mesmo do que o fumo. Quando ele disse que tinha intenção de arrendar uma área da tia e ele tinha sido atingido pelo ciclone bomba na época, né, eu comentei que existia crédito via Banco do Brasil, com subsídio da Secretaria da Agricultura, Pesca e Desenvolvimento. E aí nós fizemos assim todo um planejamento. A ideia era colocar uma coisa nova, uma tecnologia diferente. Inicialmente, Mirielle viu que o seu Clóvis usava nas áreas planas as mesmas técnicas que eram empregadas em terras elevadas e irregulares, onde o solo é mais pobre e o manejo mais difícil. Era preciso então mudar a forma de cultivo. Foi feita análise de solo, correção química, implantação de coberturas, adubação e uma seleção especial de mudas de laboratório. Então, quando chegou a análise, ele colocou calcário em área total, aviário, subsolou, né, fez todo o manejo adequado, fez as estradas, tem um distanciamento assim a cada 30 metros,
de forma que o canhão jogue 15 metros de cada lado de pulverização. Foi feita as estradas, então, para dar a volta com o trator. Isso é extremamente importante para manter a sanidade do bananal. Após a correção química, foi semeada a adubação verde de verão, que foi o milheto aqui no caso, no mês de outubro, bem antes do plantio das mudas de banana. Esse milheto, quando ele foi crescendo, ele foi roçado em média umas 5, 6 vezes ao longo de todo o verão, aí, até o mês de maio agora. Conforme a palhada foi ficando, ela ia deixando a possibilidade de cobertura do solo e posteriormente aumentar a matéria orgânica deste solo. Quando o milheto vai ficando muito alto, ele começa a acumular umidade aqui no terreno, perto das mudas, né, que ainda são muito novinhas. Então o Ian e o Clóvis tiveram esse cuidado de estar sempre roçando no momento certo. Hoje a gente já vê uma vegetação mais de inverno, um pouco mais molinha, que deixa praticamente nada de palha, mas aí nos meses anteriores, esse milheto já trouxe todo um benefício. A banana, ela tem raízes extremamente sensíveis, né? Ela não rompe camadas compactadas do solo. Então, como o milheto é uma gramínea muito agressiva, ele faz esse trabalho afofando e aí vem um desenvolvimento pleno dessas raízes de banana. Quanto mais profunda, mais vai se buscar água, né, em zonas mais profundas do solo. Outra coisa é a ciclagem de nutrientes. Eram terras de fumo, mas geralmente eles vão sendo lavados, como o potássio, vão sendo lixiviados. E aí esse milheto traz de volta para a superfície essa adubação. As mudas de laboratório foram encomendadas antecipadamente, isso faz parte de um planejamento antecipado também da propriedade. E elas, como são idôneas, a gente tem uma preservação genética, né? Não tem aquela erosão que às vezes acontece trazendo mudas de dentro de bananais de prata catarina mais velhos. Não trouxe aquela praga-chave que é a broca da bananeira para esse terreno aqui que não tinha nada. Elas foram implantadas no espaçamento de 2,5 por 2,5, então também é um espaçamento diferente do que o pessoal costuma usar. Eles plantam 3 por 3 e quando plantam 3 por 3 deixa maior número de perfilhos, né? Aqui coloca-se mais mudas para que elas adensem mais a área, cubra mais rapidamente o solo, mas a gente deixa apenas um filho. Quando se deixa apenas um broto, a planta que vai produzir o cacho, ela tem sol pleno em suas folhas. E o que a planta precisa para fazer cachos de qualidade? Ela precisa de um solo equilibrado, né, para sua nutrição, ela precisa de água e de luz. E quando eles deixam 2 brotos de mesma idade se desenvolvendo, eles competem entre si. A EPAGRE é fundamental nessa questão aí, né? Principalmente a Mirielle, depois que veio para cá, ela se dedica muito na cultura da banana e certas outras coisas também, mas para nós aqui, ela orienta muito bem. Através disso aqui nós fizemos isso aqui foi através dela, conseguimos muda assim de laboratório através dela, fizemos empréstimo no banco por causa dela, então ela é uma pessoa que ela incentiva muito isso aqui, né? Eu acho que o caminho certo é isso aqui. E com esse destaque do sul do estado, a gente finaliza o ND Agro de hoje, reforçando que outros assuntos do Brasil e de Santa Catarina é só você acessar o nosso portal ND+. As notícias do agronegócio voltam na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.